glória ao Senhor. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês, amém? Gostaria que você saísse do seu lugar, cumprimentasse os irmãos. Eu gostaria que 3 mulheres abraçassem a Priscila ali ao mesmo tempo, amém, amados? 3 mulheres estivessem abraçando a Priscila, né? Há momentos de fragilidade, ela perdeu a avó dela essa semana, e a situação não é fácil quando nós perdemos alguém, né? Mas que o Espírito Santo de Deus possa confortá-la, né? Que o Espírito Santo de Deus possa agir, operar, manifestar o consolo, a graça sobre nós, amém? Sobre cada um, amém? Em nome de Jesus, essas mulheres que abraçaram a Priscila, quem foi? Quem foi aí? Vocês vão orar por ela durante a semana, amém? Manda recadinho para ela, perguntando como é que ela está, se ela quer tomar uma água junto, né? Amém? Nós precisamos estar unidos, né, nesses momentos. Você pode se assentar, amém? O Senhor é bom. Estamos sentindo a falta de muitos irmãos, né? Alguns irmãos, acho que nós temos acho que é 16, né, Jaque? 16 homens foram para o Mato Grosso, Nova Andradina, estão participando dos legendários lá. E eu creio que está sendo uma bênção, né? Algumas famílias foram agora de manhã, outras estarão indo agora depois do almoço recepcioná-lo, mas eles não sabem, né? Mas, ou não faz de conta que não sabe, né? Mas vão estar lá, quem pode, para recebê-los, e que o Senhor esteja abençoando, estejam orando para essas pessoas que vão viajar, né, também, estejam orando pela igreja. Sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, o pastor está lá trabalhando com o Danilo, com o Bruno, com o Rodrigo, e os demais estão fazendo, né? E subir a montanha é algo interessante, né? Mas o mais interessante é voltar da montanha, né? E desfrutar aquilo que o Senhor tem para fazer na vida de cada um, de forma especial na vida dos nossos maridos, amém? Gostaria de convidar você a não deixar de participar do culto domingo que vem. Nós vamos ter a ceia de Páscoa, não é Páscoa e a ceia, é isso, né? Vai ser a Páscoa e nós vamos ter a ceia, porque a ceia era hoje, mas ela foi transferida para a semana que vem, porque nós íamos ter a falta de vários irmãos. Então, venha participar, amém? Na quinta-feira, não deixe de trazer seus filhos. Nós estamos ensaiando uma apresentação de Páscoa, que está ficando muito linda, e eu tenho certeza que Deus vai tocar nos corações. Também gostaria de convidar todas as mulheres que estão interessadas em fazer a Mulher Única. Nós vamos começar a nova turma em maio. Meu Deus, maio está aí, né? Nós vamos começar a nova turma em maio, e as aulas serão às segundas-feiras, né? Conto com você que está interessada para se organizar aí na sua agenda. É um tempo muito precioso, né? Estar junto, estudando a palavra do Senhor, né? E vendo o mover de Deus sobre as nossas vidas. Na terça-feira teremos os GR das mulheres, amém? Os GR das mulheres acontecerão na casa das mulheres, é óbvio, né? E não perca a oportunidade de convidar suas vizinhas, suas parentes. Por que que nós fazemos a rotação, né? Nós vamos cada dia, cada GR na casa de alguém. Para você ter oportunidade de convidar a sua vizinha, para ter oportunidade de convidar sua parente, porque é muito mais fácil a sua parente na sua casa, né? A sua vizinha aí na sua casa. E nós estamos no propósito deste ano de ganhar almas para Jesus, amém, amados? Frutificarmos. E como nós ganhamos almas? Não é convidando primeiro, é orando, é jejuando pela vida da pessoa, amém? E Deus vai nos dar a oportunidade de levar essas pessoas a Cristo em nome de Jesus. Amém? Gostaria de convidar você a se colocar em pé mais uma vez. Eu quero orar antes de ministrar a palavra. É muito interessante porque eu já sabia, antes de ser convidada, que eu ia pregar hoje. Foi muito interessante, um mover de Deus. O Senhor me deu esse sermão, né? E foram várias situações e acabou que ele falou, bem, você pode ministrar no domingo, né? Eu falei, já sabia que eu ia pregar domingo. Amém? Antes de sair, não, pode ficar aí. As crianças vão sair, eu vou pedir para a pastora Dilson, por favor,
Você pode ungir as crianças para mim? Amém? Unge as crianças antes delas saírem. Pai, pode ir para a fila as crianças e eu vou orar e você fecha os seus olhos, amém? Para concordar com a oração. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na tua casa, Senhor, esse primeiro dia da semana, dando a primícia dessa semana para o Senhor. E eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor cerque este lugar agora com um cordão de fogo. Coloca anjos aqui. Assim também coloca anjos na salinha com os professores, coloca essas crianças debaixo do teu cuidado, aqui na igreja, em casa, na escola, no trajeto, aonde elas estiverem, que elas sejam guardadas pelo Senhor, que todo levante, toda confusão, toda rebeldia, toda discórdia, Senhor amado, toda cobiça contra os nossos filhos, os filhos da igreja, caia por terra em nome de Jesus. Senhor, guarda também cada um dos teus filhos, as suas casas, as suas famílias. Espírito Santo de Deus, que o Senhor faça um mover, que o Senhor haja, não só em quem está aqui, mas naqueles que estão na live, nos assistindo pela internet, ó Pai. E que a Tua palavra venha marcar as nossas vidas nesta manhã, que o Senhor venha falar aos nossos corações. O Senhor sabe, ó Pai, o que nós precisamos. Por isso, ministra sobre nós, traz da Tua graça, traz da Tua presença, traz a Tua água cristalina sobre nós. Senhor, repreende todo pensamento contrário e traz todo pensamento cativo à tua obediência. E cuida de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Antes de se assentar, nós vamos ler a palavra, vamos ficar em pé em reverência à palavra. Depois você pode se assentar. As crianças, uma boa aula. João 2. João capítulo 2. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os servos que haviam tirado a água, chamou o noivo. E ele lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais. Em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Você pode se assentar. Amados, essa é uma das histórias mais contadas que nós temos, né? Porque foi o primeiro milagre que Jesus fez. A partir daí, ele tem início ao seu ministério. É muito interessante porque Jesus também foi convidado para casamentos, para festas, né? Festa da cidade de Jerusalém, um casamento, um nascimento, né? Jesus estava num velório, Jesus estava em várias circunstâncias, na praça. Ele ia aonde havia alguém sedento, alguém necessitado de um milagre ou necessitado de uma palavra de consolo e conforto. Porque nem em todos os momentos Jesus estava fazendo milagres. Havia momentos que só a palavra dele já fazia um milagre no coração das pessoas. E é muito interessante que assim também nós temos a oportunidade de sermos transformados por Jesus através da sua palavra. A palavra do Senhor, ela é de excelente qualidade. Ela é uma semente boa. E quando lançada no nosso coração, o nosso coração é um solo, né? E ele é fértil ou ele é infértil. Depende de como nós o adubamos, né? De como nós colocamos o nosso coração diante do Senhor. Tem momentos que você está angustiado, desesperado, aflito em algumas circunstâncias, ou até mesmo incrédulo, que por mais que a palavra
palavra seja lançada, por mais que você ouça, por mais que falem, você não dá crédito. Então, o seu coração se torna infértil. A partir do momento que você começa a orar, você começa a dizer ao Senhor, eu preciso, Senhor, a tua palavra é o meu refrigério, você busca a presença do Senhor, você ora, você se prepara, a palavra vem como um alento, e quando a semente é lançada, ela produz fruto, ela produz vida, porque a palavra tem esse poder, o poder de transformar, o poder de curar, o poder de manifestar a glória do Senhor, o poder de regenerar o mais vil pecador, que eu era uma das piores, e o Senhor entrou na minha vida e me regenerou. Em Jesus eu encontrei resposta para a minha vida, para as minhas aflições. E é muito interessante nesse texto, aonde nós conhecemos, né? Se você não conhece, eu quero estar te relembrando, que Jesus estava num casamento com alguns dos discípulos, ali se encontrava a sua mãe, e Maria guardava na mente todas as palavras, desde quando o anjo apareceu a ela, dizendo que ela seria a mãe do Salvador, ela guardava as palavras relacionadas a Jesus, e aqui ela começa a ver o cumprimento da palavra. Se você for estudar dentro da escatologia, você vai perceber que dentro dos princípios, né, da escatologia, nós vemos que Maria, ela estava ali. E é muito interessante que ela percebeu no ambiente o momento de fazer o milagre. Mas Maria não tinha o poder de fazer o milagre, porque quem tem o poder é Jesus. Amém? É a mesma coisa quando eu e você estamos num ambiente ou estamos numa situação e nós percebemos que o ambiente é favorável para uma oração, o ambiente é favorável para o milagre, o ambiente é favorável para falarmos de Jesus, o ambiente é propício para a manifestação de sinais e de maravilhas, porque a palavra diz que os sinais e as maravilhas seguirão os que creem. Diga, os sinais, as maravilhas acompanharão os que creem. Quem crê aqui, levanta a mão e diga, eu creio. Então os sinais têm que te acompanhar. Amém? Os milagres têm que te acompanhar. E se você falar, mas eu não tenho visto nada, não tem acontecido nada, o problema não é com Jesus nem com o milagre, o problema é com você. Porque o adendo para o milagre é crer. Então eu preciso crer. Amém? E é muito interessante que o fato de eu crer abre portas para milagres. Mas o fato de eu me ajoelhar, orar e buscar a presença do Senhor, abre os céus para os milagres. Então eu preciso estar totalmente conectada com o Senhor. E é muito interessante porque nesse episódio tão maravilhoso, quando Jesus está num casamento, e eu quero abrir um adendo aqui para casamento, amém, amados? Casamento é de Deus, amém? A palavra diz, e eu estou dizendo, casamento é de Deus. Amém, amados? Agora, todo mundo tem dificuldade, tem luta, tem conta para pagar. Se você for solteiro, né, meu sobrinho Gabriel, glória a Deus, né? Está ali solteiro ainda, por enquanto, né, Dani? Paga a conta, paga aluguel, paga água, paga luz. Vai ter solteiro ou casado. Amém? Valquíria casada, paga aluguel, a mesma coisa. Paga luz, paga água, aumenta um pouquinho a conta, mas no final o benefício é maior. Amém, amados? Então, casamento é uma instituição dada por Deus. E eu acho muito interessante que o primeiro milagre de Jesus acontece no casamento. A primeira coisa que Jesus faz, cria toda a natureza e depois ele cria o homem e a mulher e institui o primeiro relacionamento, o primeiro casamento. Então, Jesus está no casamento. E Jesus não está no casamento só para a hora da festa. Jesus está na hora do casamento para quando falta vinho, para quando falta água, para quando falta dinheiro para pagar a conta, para quando precisa engravidar, para quando vêm os filhos. Jesus está tanto para a alegria quanto para a tristeza. Tanto para o luto quanto para o nascimento. Jesus está tanto para a vida como para a morte. Jesus está em todas as circunstâncias. O problema é que muitas vezes nós fechamos o nosso coração e não permitimos que Ele esteja. E Ele quer estar. Diga, Jesus quer estar na minha vida. E é muito interessante, amados, que continuando aqui na história, né? Eles
faziam festa e era hábito, a festa era uma semana de festa. Meu Deus, imagina, né? Hoje uma semana de festa de casamento, né? E eles iam servindo vinho, eles se alegravam. Eu gostaria de dizer que a responsabilidade da festa na época não era da mulher, era do homem. O homem tinha que bancar a festa, né? Aí depois, com o tempo, foi mudando. Hoje os dois dividem, hoje nem festa às vezes tem, mas isso é um consenso, amém, amados? Mas aqui, o homem era responsável pelos quitutes, pela bebida. E na época não tinha Coca-Cola, porque se tivesse, ia ter. Né? Ia ter Guaraná zero para mim, se eu tivesse nessa festa, né? Ia ter água, né? Ia ter o que você fosse beber da época. Então, amados, eu não estou nem fazendo propaganda, né? Mas o que tinha era vinho, só que o vinho acabou. Imagina, 7 dias de festa, você faz um cálculo. Você já foi numa festa que você faz um cálculo da comida e de repente você vê que vai indo embora, e os convidados ainda não chegou todo mundo, e tem uns que, irmãos, misericórdia, não acontece no meio do crente, obrigado, Senhor. Mas o povo pega a vasilhinha para pegar a comida e acha que vai faltar comida e faz uma montanha. E esquece de quem está atrás. Às vezes, irmãos, vou contar um negócio aqui. Às vezes a gente faz um chá aqui nessa igreja. Eu não sei onde que está o estômago da irmã, porque ela faz um pirexim desse tamanho aqui, uma montanha. A gente tem que ser prudente, né? Não estou aqui, você pode comer, tenha vontade. Eu acho assim, você pega, quer repetir, vai lá e repete, né, irmãos? A gente brinca lá em casa, como é que é o estômago? Trabalha num serviço de escritório, mas o estômago é de pedreiro. Mas se vocês verem o irmão Ademilson, ele é pedreiro. Irmãos, esse homem parece um passarinho comendo. Não é, Wesley? Come pouquinho, não repete. Dificilmente ele repete. Aí ele tem ido lá no sítio fazer algumas coisas lá, né? Aí eu vejo e falo, irmão Ademilson, repete. Ele, não, já estou satisfeito, irmão. Já tá bom. Então, não é o estômago do pedreiro, é o olho da pessoa, né? E mais, voltando aqui, o que eu quero dizer? Nós precisamos entender que muitas vezes vai faltar comida na festa. Vai faltar porque o cálculo, às vezes, não é feito da forma correta, ou alguém pega a mais, não vem ao caso. Mas lá acabou o quê? O principal na época, que era vinho. Só que o que me chamou a atenção nessa história, Jaque, é que os noivos não sabiam que o vinho tinha faltado. Eles nem ficaram sabendo. Sabe quando, Daniel, que o noivo ficou sabendo que o vinho tinha acabado? Quando o mestre da festa foi até ele e falou assim, todo mundo guarda um vinho para depois, mas você até a última hora está servindo vinho bom. Ele deve ter olhado e falado assim, o que aconteceu? Eu não estou sabendo. É o mesmo vinho desde o começo. Acho que depois ele ficou sabendo que tinha acabado o vinho. Ei, isso é uma lição para nós. Tem coisa na tua vida que você não precisa sair contando para todo mundo. Só conta depois que o milagre aconteceu. E tem mais uma. Tem que milagre que nem pode ser contado para qualquer pessoa. Porque nem todo mundo tem o ouvido preparado para ouvir o que Deus tem feito na tua vida. Porque muitas pessoas não se alegram com você. Muitas pessoas, pelo contrário, vão colocar, por que ela recebe e eu não recebo? Por que ela faz e eu não faço? Por que com ela isso sim? Por que o marido dela é desse jeito? Por que isso? Por que aquilo? Meu amado, minha amada, você não sabe o tempo que a pessoa passou de joelho, de oração, porque o milagre se consegue no íntimo, no secreto com Deus. E muitas vezes nós precisamos nos atentar a isso. E Maria chega e fala para os servos, faz tudo o que ele mandar. Se o Senhor Jesus estiver passando aqui nesta manhã, e ele está passando, e ele falar para você, faz tudo o que eu te mandar, você tem coragem de fazer tudo o que Deus mandar, que ele mandar? Não. Tem muita coisa que chega amanhã, você vai se esquecer, você vai olhar e vai falar assim, eu acho melhor fazer do meu jeito, porque o jeito da Bíblia vai dar ruim. Eu vou educar o meu filho do meu jeito, porque o jeito da Bíblia é dar ruim. Eu vou tratar o meu marido do meu jeito, porque do jeito da Bíblia eu vou ter que honrar ele. Honrar ele? Estou fora. Mas é bíblico. Você só alcança a bênção se você seguir o que está escrito na Bíblia.
E muitas vezes nós queremos encurtar o caminho para o milagre, mas nós não queremos seguir o que tem que ser feito. Mulheres desonrando seus maridos. Amadas, nem Maria, que era mãe de Jesus, desonrou o seu filho. Ela disse, faz tudo o que ele mandar. Sabe por quê? Porque ela não tinha poder para fazer o que ele ia fazer. E eu gostaria de dizer para você, mulher, você não pode fazer o que teu marido pode. Ele é o cabeça, você gostando ou não. E se nós não tratarmos o nosso marido com honra, a bênção não está na nossa casa. E você não precisa nem brigar comigo na porta da igreja não, porque isso é bíblico. Mulheres que só têm interesse enquanto seus maridos estão com saúde. Quando ele fica doente, ela não quer cuidar. Mas ela quer ser cuidada quando ela fica doente. O bem está lá, né? Vamos pegar o exemplo do Daniel. Deu lá uma dor de dente do Daniel. Daniel não vai trabalhar porque a dor está insuportável. Ele tem que ir no dentista. A Priscila, mas esse homem é muito molenga. Esse homem é uma dorzinha de dente. Eu com dor de dente, eu vou para o banco e eu ainda faço negócios. Problema seu se você faz negócio. Ele foi feito de forma diferente. E ele não tem suporte à dor igual a mulher tem. Por isso que nós temos parto. E eles não têm. Ei, acorda. Agora, quando a beleza está doente, o que ela quer? Aguinha na cama. Cafezinho na cama. Não vem para casa sem um agradinho. Não faz uma sopinha. Não lava a louça para ver. Homem não tem obrigação de lavar louça, quem tem obrigação de lavar louça é a mulher. Ele trabalhando fora ou não. E eu tive que aprender isso a duras penas. Porque eu achava que o Lael tinha obrigação de lavar louça para mim. Até que eu descobri que não, ele não é obrigado. Ele faz porque ele quer. Agora, eu sou obrigada a lavar louça. Porque esse é o meu papel de mulher. Então, muitas vezes, nós não assumimos o papel da honra, mas nós queremos ser honradas. E nós perdemos a bênção. O homem tem as suas orações impedidas quando não trata bem a sua mulher. Mas a mulher não recebe a bênção se ela não honrar o seu marido. Meu Deus. Diga, meu Deus. E Jesus ainda fala para ela, mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Que Jesus está falando? Não é hora de fazer um milagre ainda. Não é o momento. E Maria é muito sábia, ela disse, vocês vão e faz tudo o que ele pedir. Se ele não pedir nada, vocês não fazem nada. Jesus olha a oportunidade para o milagre. Ei, Jesus olha a oportunidade para fazer um milagre na tua vida, para fazer um milagre na tua casa. Mas sabe o que acontece conosco muitas vezes? A gente acha que aguenta o rojão sozinho. A gente acha que aguenta as confusões sozinho. A gente quer resolver as coisas sozinhos. Você que está me assistindo, você não resolve nada sozinho. Você pode até resolver, mas depois vai ficar triste, abatido, depressivo, porque não resolveu da forma que Jesus resolveria no seu lugar. Amados, eu me lembrei essa madrugada, quando eu estava revendo o sermão, terminando de preparar. Eu trabalhava numa escola em Rolândia, e uma ocasião eu fui tremendamente afrontada por uma outra professora. Foi algo assim, nós estávamos, a gente se dava muito bem, e nós estávamos preparando umas atividades, e ela era auxiliar lá, e ela auxiliava todos os professores do 5º ano. Na época tinha 5º ano, e aí eu estava na sala preparando uma atividade, aí ela entrou, e quando ela entrou, que ela me viu, ela só não me xingou de santa. Ela me xingou, ela xingou a minha igreja, ela me ofendeu, ela me destratou de tal forma, irmãos, que eu fiquei parada, eu não tive reação. Foi tão terrível, que ela falou assim para mim, nunca mais eu vou entrar na tua sala para te ajudar, eu quero ver o que você vai fazer, e foi falando, e eu fiquei, meu Deus, o que eu fiz para essa mulher? E ela saiu, a partir daquele momento ela nunca mais conversou comigo.
E interessante que depois que ela terminou de falar tudo, eu me controlei. Aí eu fui no banheiro, eu chorei muito, mas chorei. Não sei quantas mulheres aqui já foram no banheiro chorar. Mas eu chorei por causa de tudo. Eu falava, Senhor, eu não mereço isso. Onde já se viu uma coisa dessa? O que eu fiz para ela? Babá. Aí, irmãos, o que aconteceu? Não tinha conversa com ela. A partir daquele momento, ela não quis mais conversar comigo. Eu liberei perdão para ela, porque esse é o meu papel de cristão. E aí, a partir disso, nós tivemos muita dificuldade, porque eu passava no corredor, ela passava do outro lado, não me olhava. Quando eu estava dentro da sala de aula, ela passava fazendo careta, aquelas coisas. Daí eu comecei a deixar minha porta fechada, comecei a me proteger de algumas situações. E passou muito tempo, irmãos. O ano passado, olha, isso, eu saí de Rolândia já faz mais de 20 anos. E de vez em quando eu falava para o Lael assim, bem do céu, lembra aquela afrontosa aquela vez, aquela nuvem negra que estava na escola, né? Aí nunca mais eu encontrei aquela mulher. Quando foi final do ano passado, na época do Natal, estou eu andando no shopping de mão dada com meu maridão de olho azul. Quem vem em minha direção? A afrontosa. E eu tinha pensado, o dia que eu encontrar ela, eu vou falar para ela, eu libero perdão para você por aquelas coisas que você falou para mim, viu? Eu tinha pensado em algumas coisas para falar para ela. E ela veio para o meu lado, com o marido. E eu com o Lael. Ela veio para o meu lado, eu apertei a mão do Lael, eu olhei para ela, irmãos, veio como um pano de fundo, tudo aquilo que ela falou lá na escola. Voltou tudo fresco. A gente nem tem ruga naquela época, né? Eu nem vi as minhas ruguinhas. Aí ela veio e falou assim, ai, você! Ai, que alegria te encontrar! Eu trabalhei com ela lá na escola tal, ela era professora lá, não é mesmo? Eu olhei para ela e falei assim, a gente trabalhou junto. Irmãos, na hora me veio assim na minha boca. E você era uma afrontosa, uma nuvem negra que me xingou, me ofendeu. E até hoje eu lembro daquilo. Irmãos, mas na hora, minha boca ficou fechada. E eu disse, eu trabalhei com você mesmo. Ai, como é que você está? E os seus filhos? Meus filhos estão ótimos, graças a Deus. E o Lael olhando para mim. E eu falei para ela, dá licença, eu preciso ver umas coisas. Deus abençoe você, fique com Deus e saí. Irmão, quando eu saí, eu fiz, ai, que vontade de ter falado um monte de coisa para essa mulher. Era oportunidade. Eu não falei de Jesus, mas eu também não a distratei. Amados, é muito interessante, porque nós precisamos entender que há momentos para falar e momentos para calar. Eu poderia ter provocado uma briga no shopping lotado. Eu poderia ter falado para ela, sua afrontosa, você lembra que você falou isso e isso para mim? Irmãos, eu lembro as palavras de 20 anos atrás. Sabe o que eu tive que fazer? Caminhando no shopping de mão dada com meu marido, eu orei e falei, Senhor, mais uma vez eu libero meu perdão para essa mulher. E eu quero te pedir, abençoa, salva ela. Coloca alguém no caminho dela, para que a bênção do Senhor a alcance. Amados, muitas vezes nós nos lembramos de coisas no casamento que os nossos maridos não fizeram e nós nos esquecemos daquilo que eles fazem, daquilo que eles são. O Lael está no Mato Grosso e desde quarta-feira, né, eu estou dormindo na minha cama sozinha. Eu tentei dormir no quarto com o Yosef, mas não rolou. Eu não consegui dormir, voltei para minha cama. E na noite de quinta para sexta, eu acordei, eram umas 2:30 da manhã, coloquei a mão, né? Que a gente, né? Você vai chegando, eu vou empurrando o Lael para o cantinho, ele fica espremidinho e eu ocupo a cama, né? E eu estendi a mão e eu não achei o Lael. E na hora eu me lembrei que ele estava subindo a montanha. Mas por um relance passou no meu coração. E se ele não estivesse mais comigo?
E se ele não voltasse mais? E eu comecei a agradecer ao Senhor pela vida dele, para que o Senhor estivesse abençoando. Muitas vezes, as pessoas estão do nosso lado e nós esquecemos de agradecer. Nós esquecemos de louvar a Deus pela vida da pessoa. E depois elas partem e não deu tempo. Aproveite enquanto a pessoa está perto. Porque depois, se ela partir, você vai ter um arrependimento de não ter amado mais, de não ter abraçado mais, de não ter partilhado mais. E é muito interessante, meu Deus do céu, eu saí do sermão, desisti do sermão, agora eu vou voltar para o sermão. E é interessante que os servos preparam 6 talhas. Eu trouxe jarras aqui para representar as 6 talhas, né, que foram preparadas. E o mais interessante, irmãos, é que cada talha daquela compunha 95 litros de vinho. Cada uma. 6 vezes 95, imagina quanto vinho tinha. Mas não tinha vinho. Jesus disse para os servos, enchei de água. Não tinha vinho. Só tinha água. O milagre vai acontecer com aquilo que você tem. E o que você tem, Deus vai transformar em algo novo. Muitas vezes nós estamos esperando o vinho para acontecer o milagre, mas o Senhor fez com a água. Então o Senhor vai usar aquilo que você tem para fazer um milagre na sua vida. Davi, quando foi enfrentar o gigante, ele não usou a roupa de Saul, porque não servia para ele. Ele usou a roupa dele com a arma que ele tinha, que eram as pedrinhas que ele estava acostumado a pegar no rio para jogar nos animais. E isso é um ensino para nós. O Senhor vai usar o que você tem, a sua capacidade, a sua faculdade, os seus recursos para multiplicar a bênção na sua vida. Só que você muitas vezes não vai ver imediatamente. Por quê? Porque foi necessário primeiro encher as talhas de água. E eu imagino aqueles servos trazendo, gente, 97 litros em cada uma. E imagina aqueles servos. Vamos lá levar as águas. Ó. Ah, não encheu ainda, gente, traz mais. Imagina quanto tempo levou para encher tudo aquilo. Porque no total deu 570 litros de água. E não é igual hoje que você abre a torneira na mangueira, põe lá e vai enchendo rapidinho, não. Ou um poço artesiano que vai mais rápido, né, irmão Ademilson? Enche 1 minuto, enche uma caixa de 1.000 litros, de 5.000 litros. Não, era carregando. Da onde? Do poço, de algum lugar. Irmãos, o milagre ele tem um processo. Ele não acontece imediatamente, mas nós precisamos entender que no processo Deus está trabalhando na nossa vida. No processo, Deus está trabalhando a dependência. No processo, Deus está trabalhando o nosso posicionamento. No processo, Deus está trabalhando o nosso coração pronto. Porque muitas vezes nós não estamos prontos para o milagre. Deus tem um milagre na hora, facinho para nos dar. Mas nós não estamos prontos naquele momento. No processo, o Senhor trabalha as oportunidades que vão surgir. No processo, o Senhor trabalha a nossa alegria. No processo, o Senhor trabalha a nossa boca. Porque nós murmuramos, nós reclamamos. Nós murmuramos, reclamamos e somos ingratos enquanto não tem. Só que quando tem, nós não agradecemos, nós não nos consolidamos, nós não somos gratos ao Senhor.
E é muito interessante que eles trazem tudo aquilo de litro, enchem todas as talhas, mas o milagre aconteceu? Não, porque é necessário Jesus para o milagre acontecer. O homem carrega a água, mas Jesus transforma a água em vinho. O que você tiver que fazer, Deus não vai fazer por você. O tempo que você tiver que ir no seu secreto, no teu quarto, de joelho, adorar ao Senhor, buscar ao Senhor, chorar muitas vezes pelo seu milagre, chorar pela sua bênção, chorar pela sua cura, ou agradecer por aquilo que Deus tem para você, é que vai gerar um milagre na sua vida. Porque quando nós olhamos, a gente só vê o quê? Vasilhas, águas, vasilhas vazias, depois vasilhas cheias, e a gente não vê o milagre. E é muito interessante, irmãos, que enquanto eles enchem as talhas, eles as encheram totalmente. Muitas vezes você acha que já está suficiente. Já está suficiente no culto na quinta-feira e no culto no domingo. Já está suficiente, eu já participo do GR. Já está suficiente, eu ouço uns hinos. Não, não está suficiente. Você precisa ter um tempo de qualidade com Deus. Você precisa separar. Irmão, separe 10 minutos por dia. Não precisa ser 2 horas, 30 horas. O dia nem tem 30 horas, né? Não precisa, 10 minutos. Levante 10 minutos mais cedo, leia a Bíblia, ore ao Senhor, dobre os seus joelhos, clame ao Senhor, busque a presença do Senhor. Você vai ver o milagre estampado na tua vida. Mas você está querendo receber o milagre sem esforço. O Senhor faz milagres de todas as formas, mas muitas vezes nós precisamos preparar o nosso coração para o milagre. Nós precisamos, não vou dizer pagar o preço, porque pagar o preço Jesus já pagou na cruz, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Quantas vezes eu peguei na mão do Lael, falei, bem, vamos lá no quarto, vamos lá orar, porque a coisa está feia, então vamos lá orar. E às vezes ele não tinha nem força para orar, eu orava por ele. Quantas vezes ele me chamou e ele orava por mim, porque eu não queria orar. Amados, a semana passada teve um dia que eu não conseguia orar. Semana passada não. Essa semana, antes de ontem, na sexta-feira, durante o dia, na quinta-feira eu ajoelhei, orei várias vezes, mas na sexta eu não conseguia orar, eu não conseguia parar, eu ajoelhava, me dava um comichão, eu levantava, minha mente estava agitada. Eu falei, já sei, a oração nessa casa hoje vai ser diferente. Fui lá, liguei o meu celular numa playlist, procurei lá músicas de adoração e poder. Coloquei, liguei lá e aquilo estrondou na casa toda. O Bento arregalou os olhos para mim. Saiu rápido, porque eu coloquei o som alto. Porque eu falei, eu não estou conseguindo orar, mas essas canções serão a minha oração hoje. E a canção cantava e eu cantava junto, porque há momentos que nós precisamos louvar, porque nós não temos palavra, nós não conseguimos achar as palavras. Mas ao invés de louvar, o que a gente faz? Empresta a boca para o diabo. E eu gostaria de dizer para você nesta manhã, não dê crédito ao diabo daquilo que é tua responsabilidade. Mais uma frase minha, viu, Laís? Anota aí. Tem gente que não tem cabeça para usar coroa. Mas quer ser rainha. Quer reinar, mas não tem cabeça, a coroa não comporta, a honra não comporta. E eu gostaria de dizer para você que muitas vezes nós não podemos dar crédito ao diabo daquilo que é sua responsabilidade. Foi o diabo que fez, o diabo se levantou, o diabo isso, irmão, o diabo levantou para cair, ele já é um derrotado. Amém? Aí a gente fala assim, meu Deus, eu arrumei aquele emprego. Gente, olha, tem pavor. Olha, Wesley, pastora Dilson, eu tenho pavor. A pessoa fala assim, eu não vou falar de Jesus para as pessoas, não, porque o diabo se levanta e daí a minha casa vira um negócio. Irmão, sua casa vai virar um negócio se você não orar, se você não buscar a Deus. Não é porque você falou de Jesus para a pessoa que o diabo se levanta, não. Quando você fala de Jesus para a pessoa, o céu faz festa, irmãos. E o Senhor te cobre com o sangue do Cordeiro. Você não está coberto pelo sangue do Cordeiro? Não vou pegar nenhum cargo na igreja, não, pastora Dilson, porque
Toda vez que eu pego um cargo, a minha casa vira um furdúncio. A tua casa já era um furdúncio antes de você pegar o cargo. O problema é que você não dobra o seu joelho, você não ora. Muitas vezes nós colocamos o crédito na pessoa errada. Irmãos, os incrédulos têm conta para pagar, têm doença, têm enfermidade, têm tudo. Qual é a diferença? Nós sabemos em quem nós temos crido. E nós sabemos quem vai conosco. Essa é a diferença. Nós sabemos a quem recorrer. Maria sabia que ela precisava recorrer a Jesus, mas ela não podia fazer nada sozinha. Nem ela fazia, quem fazia era Jesus. E os servos tinham que carregar água para fazer o milagre. E eu e você precisamos descobrir o que é a nossa parte para o milagre acontecer na nossa casa. Porque cada um tem a sua parte. Amém? E é muito interessante porque depois de encherem as talhas, fazerem tudo o que o mestre mandou, o mestre Sala vem. E quando ele vem, não sabendo de onde vinha o vinho, eles dizem, olha o que Jesus diz, enchei as talhas todas. E eles as encheram. E Jesus ainda diz, tirai agora e levai ao mestre Sala. Irmãos, a primeira vez que eu fui contar essa história para as crianças, irmão, vocês não têm noção como é que eu fiquei. E toda vez que eu conto essa história, eu fico estarrecida, Rafael, com o que Deus faz. Eles pegam, enchem as talhas de água, fica toda cheia, transformou em água e vinho. Está transformada? Irmãos, presta atenção em mim. Está transformada? Não, mas ele fala, vai e serve. Serve quem? Quem que é para servir? O mestre Sala. Quem é o mestre Sala? O responsável por saber se o vinho era de boa qualidade ou não. O cara que estava organizando a festa, vamos dizer assim. O promoter? Seria isso? O assessor. Aí o que ele faz? O cara pega a jarra. Tem milagre aqui? Tem milagre aqui? Tem milagre aqui? Fala, não. Tem milagre aqui? Não, mas quando derrama, transforma. Eu sabia que vocês iam... Ai, irmão. Aí o que eles fazem? Leva para o mestre. Uau! Vou ver se é bom mesmo. É bom. Vinho bom até o final. Irmãos, o vinho é bom até o final. O Senhor Jesus é bom até o final. O Senhor Jesus, Ele é o único. Só que, pega, deixa. O milagre não aconteceu quando encheu a talha. O milagre não acontece quando você ora. O milagre acontece quando você dá um passo de fé para que a coisa efetive na sua vida. Quando você começa a declarar a bênção. Porque nem quando derramou a água aconteceu. Aconteceu quando o mestre Sala pegou a taça e olhou e experimentou e viu que era vinho de boa qualidade. E o Senhor, Ele é assim, Ele faz o milagre na nossa vida. O Senhor é aquele que, apesar de nós, Ele está disposto a derramar sobre nós vinho novo. Qual era a qualidade do vinho? De excelente qualidade. Só que a palavra diz, e é muito interessante, né, um texto que o vinho novo não poderia ser colocado em odres velhos. Por quê? Por quê? Porque o vinho, o suco, a uva, né, o caldinho da uva colocado no odre, ele ia fazer o processo da fermentação. E com o passar do tempo, ele ia se tornar um vinho ácido, um vinho doce, um vinho da qualidade que fosse. E quem sustentava o líquido dentro do odre era o fato do odre, da vasilha, ser nova.
Se a vasilha fosse velha, o que acontecia? O que acontecia? Vamos, irmãos? Se você colocar numa vasilha velha, vai vazar. Uma vasilha rachada vai vazar. Isso é uma grande lição para nós. Deus hoje quer derramar vinho novo, milagre novo, coisa nova na tua vida. Mas você não pode ser aquela velha criatura. Você não pode ser aquele que não acredita, aquele que não usa a sua boca para abençoar. Você não pode ser incrédulo. Você não pode ser aquele que só agradece quando as coisas estão boas. Nós precisamos rever os nossos odres. O nosso odre é o nosso coração, é a nossa mente. O Senhor quer colocar vinho de excelente qualidade. Sabe quem que quer colocar vinho hoje? O Senhor Jesus. E sabe quem é que vai experimentar o vinho para saber se é bom? O Espírito Santo de Deus, que sonda o nosso coração. Salmo 139 diz, sonda-me e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau. O Senhor me conhece desde o ventre da minha mãe, o Senhor sabe quem eu sou. Se há alguma coisa ruim, endireita. Hoje é a tua oportunidade, você que está aqui comigo aqui na igreja, e tua que está aí na live, de rever os caminhos e mudar a rota para que o Espírito Santo faça um milagre na tua vida. Ai, mas a minha vida está perfeita, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas e aí, quando a coisa pega, como que está o teu coração? Quando você briga com o marido, como que está o coração? Quando o dinheiro não dá para pagar a conta, como está o seu coração? Quando o telefone toca avisando de uma fatalidade, como está o teu coração? Quando a porta de emprego fecha e é porque Deus tem outra melhor para abrir, nós estamos crendo assim, amém, irmãos? Como está o teu coração? Quando você vai no banco para fazer um financiamento e ele não sai do teu jeito, como está o teu coração? Quando você ora e a enfermidade não é curada, como está o seu coração? Quais são as atitudes que você tem tomado, que o Espírito Santo, ele olha para nós, ele geme dentro de nós e ele diz, ei, muda a rota, isso não está legal. Mas a gente fala, não, eu vou fazer do meu jeito, vai ser do jeito que eu quero. Eu gostaria de dizer para você que Jesus e o Espírito Santo têm um jeito certo de fazer as coisas. E muitas vezes o nosso jeito não vai funcionar. Nós somos templo do Espírito Santo. E o Senhor quer derramar sobre nós da sua água limpa. Amados, eu acho tão interessante que, se você quiser depois abrir lá, né? Eu não vou ler o texto todo, mas em Levítico 8, do versículo 5 ao 7, me chama muita atenção. Por quê? Porque o texto de Levíticos ali fala geralmente de como é tratado as coisas do tabernáculo, de como os levitas são tratados. Pode colocar aí, por favor? Vou ler bem rapidinho. Levíticos 8, versículo 5. E aqui, esse texto fala algo que me chamou a atenção e diz assim, ó. Então disse Moisés à congregação, isto é o que o Senhor ordenou que se fizeste. Quem ordenou? O Senhor. E fez chegar a Arão e seus filhos e os lavou com água. Vestiu a Arão da túnica, cingiu-o com o cinto, pôs-se sobre ele a sopreliz, também pôs sobre ele a estola sacerdotal, cingiu com cinto de obra a esmeralda de estola sacerdotal e ajustou com ele. Só até aí. Volta para o 6. E fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com? Por que eles eram lavados com água? Porque a água purifica. A água limpa. Você sabia que quando o sacerdote e os levitas eram consagrados, eles não eram ungidos com óleo? Eles eram ungidos com água. E eles tinham que rapar a barba, rapar todo o pelo do corpo, porque o símbolo da água escorrendo pelo corpo, sem encontrar obstáculo, representava que ele estava se lavando para o serviço do Senhor.
A água representa purificação. A água representa purificação. Ei, quem é a água da vida? Quando Jesus vai ao poço e a mulher samaritana está lá, ele disse: se você soubesse quem eu sou, você me pediria a água da vida e eu te daria e nunca mais você teria sede. E ela fala: como você pode me dar água sendo tu judeu e não tem nada para tirar aqui do poço? Ele fala assim: eu sou a água viva. Jesus é a água viva que quer nos purificar. Jesus é a água viva que quer nos limpar hoje. Jesus é aquele que quer mudar o rumo da nossa vida, assim como mudou o rumo da vida da mulher samaritana. A mulher samaritana podia ficar falando: ai, mas eu tinha uns amantes, eu tinha uma vida triste. Você sabe por que eu arrumei um amante? Ah, porque o meu primeiro marido me batia, daí eu arrumei um outro. Sabe por que eu arrumei um amante? Porque o meu pai era assim, 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 e eu quis sair de casa. Ela poderia ter falado um monte de coisa, porque nós arrumamos desculpa para tudo. Nós só não temos atitude de nos posicionar e ter a vergonha de assumir o nosso papel de cristão e sair do vitimismo. Satanás adora vítima. Satanás adora quem fica se colocando no lugar de vítima e não toma a posição para ir adiante, para vencer os obstáculos. Eu vou estudar. Meu pai falava que eu era burra, mas eu vou estudar e eu vou ser inteligente, vou fazer uma faculdade. Meu pai dizia que eu era burra, que eu não ia conseguir fazer nada. Aí eu coloquei na minha cabeça: eu sou burra, não vou fazer nada, eu sou burra. Não, eu falei: eu vou provar para o meu pai que eu sou uma mulher inteligente. Eu fiz 3 faculdades e 2 pós-graduação. E na minha formatura ele teve que ir lá me ver, receber o canudo. Ai, mas o meu pai era violento, o meu pai era isso, o seu pai era isso, era aquilo. Toma atitude, porque o Senhor diz que nós não podemos ficar lambendo ferida. Quantas vezes nós ficamos rapando a ferida e lambendo a ferida igual cão, igual cachorro? Nós temos o Pita lá no sítio, né? O Pita machucou, foi brigar lá com algum bicho no meio do mato e se machucou. A gente passa remédio, aí começa a curar, quando a gente chega lá está sangrando de novo. A gente olha para ele, ele pega a pata, irmãos, ele traz a pata na cara e fica assim. Coça, 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 até arrancar a casca. Você sabia que tem uns Pita aqui dentro? Que acontece qualquer coisa, você fica se coçando até sangrar. Daí não sara. Eu gostaria de dizer para você que a água purificadora, quando ela passa, ela cicatriza para não sangrar mais. Nós precisamos ter atitudes diferentes. E hoje o Senhor está perguntando para você: quantas talhas eu ainda vou ter que encher na tua vida para você experimentar que o vinho é o melhor? O que você precisa fazer que está repetindo, está reprovando de ano, está vivendo a mesma história, porque você não toma a posição de deixar que a água do Espírito Santo de Deus purifique você e mude a tua vida por completo, para você acordar e dizer: ei, vida, eu acordei porque eu vou fazer um estrago na terra, porque eu sou filha do Deus Altíssimo. Eu vou consagrar a minha casa, eu vou ungir as portas da minha casa, eu vou ungir o meu marido quando ele estiver dormindo. Irmãos, eu passei 6 meses ungindo o Lael de madrugada e ele não sabia que eu ungia ele. Eu não precisava falar, eu só precisava orar. Eu ungia ele, Daniel, ia para o quartinho que tinha lá do escritório dele, dobrava o meu joelho e falava: Senhor, eu não mudo esse homem, mas o Senhor muda. Esse homem não está do jeito que eu quero, mas ele também não está do jeito que o Senhor quer. Então muda ele, Senhor. E quem mudou? Depois de 6 meses, 180 dias, orando, jejuando, indo para o quartinho, ungindo ele, Ricardinho. Quem mudou? Eu mudei. Porque o problema não era o Lael, era que eu não orava. O problema não era o Lael, é que eu não lia a Bíblia.
O problema não era o Lael, é que eu vivia repetindo a mesma história. Mas eu decidi que eu ia usar o vinho novo e o melhor na minha vida. O Senhor te trouxe aqui nesta manhã, porque até o Senhor está dizendo para você: ei, a talha está vazia. Ou você enche de água para se purificar, para limpar, para se transformar no sacerdote, na sacerdotisa que eu quero que você seja, ou você transforma a sua vida no milagre, porque eu também quero fazer isso. Agora, não tem como pôr água limpa em odre velho. E também não dá para remendar roupa velha com tecido novo. É por isso que a gente se decide todos os dias: Senhor, faz um milagre em mim. Só que a gente pede para fazer um milagre, mas não quer renunciar ao pecado. A gente pede para fazer um milagre, mas não quer mudar a nossa vida. Eu gostaria de dizer para você, para encerrar, que você precisa crer no milagre. Você precisa crer na palavra. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou aonde a Bíblia diz que é para mim ir. E eu vou colher o que a Bíblia diz que eu vou colher. Você precisa crer. Porque a mulher do fluxo de sangue, ela creu e ela enfrentou todos os obstáculos para falar com Jesus, para tocar na orla do vestido dele. E é muito interessante, porque a orla do vestido ficava onde? Você sabe onde que ficava a orla? Vem cá, Wesley. Pega o meu casaco. Eu imagino Jesus grande, não é pequeno não. Moreno, porque os judeus na sua maioria têm a pele mais escura. Ele usava uma túnica. Você não está de túnica, mas você vai fazer de conta que isso aqui é uma túnica. Vem cá. A Bíblia diz que Jesus estava ali. Quem que estava perto de Jesus? Quem estava perto de Jesus? Uma multidão. Vocês têm que ler Bíblia, gente, para participar do culto. Diga para quem está do seu lado, leia a Bíblia. Para responder a pastora. Não é para responder a pastora, não, é para você saber da Bíblia. Amém? Jesus estava ali, a multidão estava aglomerada, a mulher do fluxo de sangue estava, hoje eu vou tocar nele, porque eu estou forte, eu não tenho anemia, eu não sangrei mais de 10 anos, eu estou boa. É isso? Não, ela estava enferma. Eu não sei como que é que ela andou. E outra, mulher podia tocar em homem? Não, então ela não tocou no homem, ela tocou na orla. O que é orla? Eram os fiozinhos que tinha na túnica de Jesus, que só pessoas de autoridade usavam. A Bíblia diz que ela foi se chegando, a multidão estava aglomerando, dá licença, Márcia. A multidão estava toda aqui tocando em Jesus para receber o milagre. A mulher foi se chegando, e quando ela chegou, ela veio e fez assim? Não. A Bíblia narra que a mulher chegou a Jesus e tocou na orla. Para tocar na orla, ela teve que agachar, prostrar. Tem gente querendo receber a bênção em pé. E é de joelho. É de joelho. Quem está aqui? Jesus. Se você quer tratar Jesus de qualquer
nenhuma tocou nele de forma diferente, porque dele saiu virtude. Quando você decidir se prostrar e tocar no Senhor, vai sair virtude para mudar a tua história. Vai sair bênção, porque virtude é bênção. Mas muitas vezes nós não queremos pagar o preço de se prostrar. Eu acho muito interessante, vocês vão começar a observar, e deve ter um significado. Eu não perguntei ainda, e não vou perguntar agora, tá, Ricardinho? Mas os legendários, eles se ajoelham assim. É claro que eu vi um monte de foto deles assim. Eu vi uns esticados, né? Tem de tudo. Mas quando eles se reúnem, eles estão prontos para, eu imagino, prontos para se render e prontos para atacar. Porque eles também precisam usar as armas de ataque e vigiar. Não vou pedir para você falar sobre isso hoje, tá? O dia que você for pregar, você descobre o que é, porque eu acho interessante. E tem muita gente querendo ganhar a benção assim: ei, Jesus, desce aqui, Wesley. Ei, Jesus, não vai fazer nada para mim hoje, não? Você não está vendo o que eu estou passando? Parece que Jesus nem me enxerga. Não é que Jesus não te enxerga. A Bíblia diz que ele se levanta do trono para ver o que há no céu e na terra. E quando ele se levanta, ele vê você e eu. O problema é que eu quero tratar Jesus como se ele fosse meu amiguinho. Como se ele fosse uma pessoa qualquer. Nem respeito por ele eu tenho. Eu faço até piada no meio dos meus amigos com Cristo. Eu perdi o respeito. Eu perdi o entendimento de que eu tenho que me prostrar, porque Ele é Deus na minha vida. Ele não é um qualquer, Ele é o Salvador. Ele é o Senhor. Ele é o único digno de ser adorado. Ele é o único que pode fazer o milagre na minha e na sua vida. E eu gostaria de dizer para você que Ele, Jesus, é o único que é a porta que nos leva para o céu. Não tem outra. E você não quer tocar na orla. É só tocar na orla. Obrigado, Wesley. Você foi um ótimo Jesus. Deus abençoe. Sabe por quê? Porque tem gente tratando o reino espiritual como se ele fosse normal. E eu gostaria de dizer para você que o homem e a mulher espiritual confia em Deus nos momentos das suas dificuldades. Ele não olha as circunstâncias. Ele está interessado na sua salvação, no bem-estar dos outros, no bem-estar da sua família. Ele abençoa com bênção, ele usa os seus lábios para abençoar. Ele é um homem espiritual que olha de cima, não olha por baixo. Ele é um homem espiritual que está dentro do propósito de Deus. E ele entende que o reino espiritual é tão importante como o reino natural. E por isso ele não usa da sua boca para lançar palavras que não estão conforme a palavra de Deus. E ele sabe, e ela sabe, que as suas palavras têm poder. As suas palavras têm poder. Irmãos, as palavras têm tanto poder para o cristão como para o não cristão. E por isso nós precisamos tomar muito cuidado. Todos sabem, né? O Gabriel está aí, é testemunha, que quando meu pai dizia assim: quero morrer no sítio. Eu quero morrer no sítio. E, na verdade, os últimos momentos de vida, mesmo, né, de alegria, o papai teve no sítio. Aí ele teve um infarto e veio para o hospital e morreu aqui no hospital. Meu irmão foi morar no sítio. E o meu irmão dizia assim: eu quero morrer igual o papai. Eu quero morrer no sítio. E passou um tempo, uns anos, meu irmão, todos sabem, faleceu ano passado, em dezembro. Meu irmão passou mal, ficou doente. Onde ele ficou doente? No sítio. Ele saiu do sítio para o hospital e não voltou mais em vida. O que eu quero te dizer?
O poder das palavras. Hoje eu ouvi a ministração de um pastor, eu achei tão interessante, ele ganhou uma menina. E ele falou assim, como o poder da palavra é importante. Ele ganhou a menina, e muitas vezes quando um homem ganha uma menina, ele fala assim, quando aparecer um homem na sua vida, eu vou esperar com uma espingarda. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ele olhou para a menina dele chama Selena. E ele falou assim, Selena, eu quero abençoar o homem que vai casar com você. Quando aquele homem aparecer para pedir você em namoro, eu estarei pronta. Eu estarei pronto para abençoar vocês. E eu achei tão interessante, porque muitas vezes nós utilizamos as nossas palavras para dizer o contrário. Você parece homem, você é isso, você é aquilo. E nós precisamos tomar conta da nossa boca. Você é um fracassado, eu não consigo engravidar, eu não consigo um emprego, eu não consigo isso. E nós precisamos mudar a nossa forma de falar. É por isso que o Senhor Jesus está passando aqui nesta manhã, com a água purificadora, que é Ele mesmo, para nos purificar. Porque nós só podemos receber um vinho de excelente qualidade, que é a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, que traz a alegria quando nós estivermos limpos. E todos os dias nós precisamos pedir para Deus nos limpar, porque todos os dias a gente erra, a gente peca, a gente faz coisas que não agradam. Eu gostaria de convidar você a se colocar em pé.